Falar do Adel que é bem fácil para mim, porque ele foi um cara que me ajudou consideravelmente. Hoje eu tenho alguns resultados bons mediante as mentorias que ele vem dando ao longo do tempo, os auxílios, porque nós empresários, muitas vezes, um dos objetivos de vários empresários é exatamente ter essa liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo, e esse é um grande perigo. Foi isso que eu busquei quando eu comecei com o meu negócio, e quando eu alcancei, de repente, essa liberdade de tempo e geográfica, você às vezes acaba fugindo um pouco das tuas funções, porque você não responde a ninguém, né, a não ser para os teus familiares, enfim. E quando você tem um mentor, é o cara que sempre está te trazendo para os pés no chão. E o Adel que é esse cara, ele tem esse feeling de fazer com que você volte para a terra, como ele diz, né, para você se situar novamente, enfim, e buscar as suas metas. Ele tem essa habilidade de te ajudar a ver os números. Por isso que eu digo que falar dele é muito fácil, porque ele é um cara que realmente vive dentro das corporações, né? Tem vasta experiência. Então tudo que ele pega dentro das organizações, ele consegue transmitir para nós de uma forma muito simples e que fazem muita diferença nos nossos negócios. Digo nossos negócios porque eu tenho uma empresa prestadora de serviço. Hoje temos aí mais de 80 colaboradores e também nós tínhamos um comércio que, inclusive, o Adel que me mentoriou para fazer essa compra desse comércio e depois me mentoriou para fazer a venda também. Então, fiquei 5 anos com esse comércio e ao longo do tempo, ainda enquanto empresário, eu busquei alguns treinamentos. Mas hoje, o que eu vejo é que muitos querem vender treinamentos voltados para a área do marketing, tipo, até tem essa parte de administração, de gestão, enfim, mas no final das contas acaba caindo no marketing. E eu até entendo que o marketing realmente ele é muito importante em qualquer organização, mas não é só o marketing que vai fazer você ter sucesso. São diversos outros pontos, como por exemplo, gestão de pessoas, planejamento estratégico, que é o que ele bate muito, e isso começou a fazer total diferença no meu negócio. Porque até então eu me preocupava muito com essa parte de marketing, de ter que trazer vendas, e até que um dia ele me mostrou o seguinte, que para mim poder salvar o meu negócio, para que eu pudesse ter sucesso no meu negócio, não significava que eu precisava apenas trazer clientes para dentro da minha empresa, e que sim, eu precisava criar uma estrutura sólida. A partir desse momento eu comecei a entender, peraí, quanto mais faturamento eu trago se eu não estiver estruturado aqui dentro do meu negócio, mais problema eu vou trazer para dentro da minha empresa. E ele começou a me mostrar esses caminhos e, enfim, eu sou extremamente grato a ele, porque ele vai além do meu negócio, ele acaba entrando na vida pessoal, porque muitas vezes nós somos muito fechados, acabamos nos restringindo com falar com outras pessoas, algum problema muitas vezes que acaba incomodando dentro da empresa, e ele tem também essa facilidade de fazer com que a gente acabe falando e ele aí sim consegue ajudar. E com certeza valeu muito a pena. Hoje a nossa empresa tem uma equipe extremamente coesa, uma empresa que tem os colaboradores muito a fim de ter resultado também, porque eu, enquanto proprietário, enquanto gestor do negócio, eu preciso motivar as pessoas. Então, se eu estiver desmotivado, como eu vou fazer com que essas pessoas estejam motivadas? É muito difícil fazer isso. E tudo isso eu fui aprendendo ao longo desse tempo que eu conheço já o Adel, que ele foi me mostrando os caminhos e para mim foi ficando tudo muito mais fácil fazer essa gestão dessas pessoas e ter muito mais resultado na minha empresa. Eu, sem dúvida nenhuma, se eu pudesse falar para alguém, eu diria, cara, faz uma mentoria com o Adel, que o teu mindset, enquanto empresário, enquanto pessoa, eu tenho certeza que vão mudar. Até pela simplicidade que ele explica, conforme eu falei, e ele sempre consegue estar fazendo uma analogia com alguma coisa, porque quando tem um ponto o qual eu não entendo, ele faz uma analogia com algo e consegue dar muito mais clareza para mim daquilo que ele está querendo me falar. Além do que as ferramentas todas que ele utiliza, e não são ferramentas de coach, não são ferramentas, aquelas ferramentas copiadas na internet, são ferramentas dentro do meu negócio que eu acredito que vêm das organizações pelas quais ele passou, pelas quais ele trabalha, que ele presta serviço, enfim, de faculdade.
Então, isso chega para mim já pronto, eu só preciso preencher. E aí, é claro que vai ficar muito mais fácil a gente alcançar os nossos objetivos enquanto empresário e também no âmbito pessoal, que é uma coisa muito importante que muitas vezes nós deixamos de lado, mas tem que andar junto, que é como ele fala, ambos têm que, uma frase que ele diz, inclusive, não é dele, mas ele sempre está falando, que se eu não me conheço e não conheço meu adversário, eu já perdi, né? Se eu me conheço e não conheço o adversário, também perdi. Agora, se eu me conheço e conheço os meus adversários, aí nós vamos para ganhar. A partir do momento que eu comecei a ter essa visão, as coisas começaram a mudar, porque antes de eu ir buscar o meu adversário, deixa eu me conhecer melhor. Porque quando vem o adversário, fica muito mais fácil agora eu só buscar entender melhor sobre o adversário. E o adversário que a gente fala são N pontos, né? Nossas fraquezas, enfim, são diversas coisas. Mas fica muito mais fácil para mim lidar isso no dia a dia e, como eu disse, ter os resultados. Então, como eu disse, por isso que para mim é muito fácil falar do Adelphi. Um abraço.